muitas pessoas sabem exatamente quais são os seus defeitos, mas poucas pessoas sabem, assim, dizer com clareza quais são os seus pontos fortes. E foi pensando nisso que eu decidi trazer a minha própria análise SWOT pessoal para te ajudar a descobrir seus pontos fortes, seus pontos fracos, as oportunidades e ameaças que podem surgir no seu caminho. Mas antes de mais nada, né, deixa eu me apresentar. Meu nome é Andréa Bessa, eu sou formada em Administração, Recursos Humanos, Teologia, História das Religiões e aqui nesse canal a gente fala de tudo um pouco, principalmente sobre desenvolvimento pessoal, né? Eu trago ali ferramentas de autoconhecimento para você aplicar na sua vida e ao mesmo tempo eu estou registrando, documentando a minha experiência com essas ferramentas para te ajudar com o meu exemplo, né? E também registrar aqui a minha evolução. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, né? Ativa os sininhos para não perder nenhum conteúdo. E vamos para a aula de hoje, né? Porque hoje a gente vai falar sobre análise SWOT. A gente vai pro slide agora, tô aqui com o meu computador. Gente, e aí eu já falo para vocês, você vai precisar de um tempo para olhar para dentro, né? Para olhar, para resgatar ali a sua essência, o que você tem. Às vezes eu mesmo confundir um pouco fraquezas com ameaças na hora de preencher. Pode ver que eu fiz primeiro de lápis, né? Aqui tá minhas forças, as minhas fraquezas. E eu fiz de lápis justamente para vocês verem que dá para fazer, que não precisa imprimir. Mas eu fiz o arquivo também, lá no artigo que eu criei, que eu vou colocar o link do meu blog para vocês. Tem um link da ferramenta para você baixar, mas eu fiz de papel para você ver que não precisa de muita coisa, né? Você desenha, faz um traço aqui e, né, divide em 4 partes, 4 quadrantes. Aqui você coloca forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E aqui eu fiz de lápis, depois eu comecei a fazer de caneta, tá vendo que foi bem detalhado. E as ameaças ainda fiquei um pouco em dúvida, e aí fui buscar, né, pesquisar, estudar mais, e aí, por fim, eu usei a inteligência artificial para me ajudar, né, eu fiz as perguntas lá no artigo, e aí eu joguei, mas igual eu falei pra vocês, não perca, gente, a sua essência, o que você tem dentro de você, né, a inteligência artificial, ela ajuda muito, nossa, demais, é uma mão na roda, mas também traz muitas informações que não é aquela informação que tem dentro de você, né? E é isso, gente. Vamos para a aula, né? Nos slides. Vou passar aqui agora para mostrar para vocês que eu fiz bem detalhadinho, né? Para não perder, para mim também não dizer, como é que eu falo? Deixar de dizer alguma coisa que eu preciso falar, né? Então vamos para a aula. E hoje eu quero começar a aula dizendo uma frase, né, que eu gosto bastante do Sun Tzu, da Arte da Guerra, que ele fala assim, que se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas, né? Mas se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, a cada vitória ganha, você também sofrerá uma derrota, né? E se você não conhece nem o seu inimigo, nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas, né? Então, essa ferramenta vai nos ajudar a ter esse conhecimento para a gente vencer na nossa vida, né? Então, e é um passinho de cada vez, não é, né, de uma vez, e por isso, igual eu falei na introdução do vídeo, é que eu decidi trazer para vocês, né, para vocês aprender também sobre pontos fortes, pontos fracos, né? Aqui tá a ferramenta, dá para você dar uma olhadinha, né? Se você não assistiu a aula anterior, né, dos conceitos, né, de quando surgiu, quem é que criou, né, eu te convido a dar uma olhadinha. Primeiramente, a gente vai falar sobre as forças, né, as minhas forças, né, como eu disse para vocês, a minha própria análise SWOT. Eu tô aqui abrindo o coração para vocês, né, e olhando para mim, né, eu fiz aqui, ó, não sei se dá para ver aqui pelo computador, pela webcam aqui, eu coloquei comunicação, né? E aí, quando eu fui conversar lá com o ChatGPT, né, porque eu peguei isso aqui que eu fiz a minha essência e joguei lá para ele, respondendo as perguntas que eu criei em um artigo, né, para ajudar vocês. Inclusive, vou colocar o link para você aqui no final, na descrição, se você quiser baixar a ferramenta, imprimir ela para fazer no papel, melhor. Mas eu gosto, gente, para falar a verdade, eu gosto de ter um caderninho, né? Quem não tiver, né, para você ir colocando as ferramentas que você vai
praticando para você não perder, né? Fazer como eu, ano passado, fiz numa pasta, depois precisei da pasta, tirei tudo e perdi a maioria dos documentos, né? Porque aí virou papel, peguei os papéis e joguei fora. Mas aí esse ano a gente vai fazer tudo de novo, né? E aí, a primeira força que eu identifiquei em mim, né? E também a inteligência artificial também identificou, foi a comunicação, né? Eu vejo que eu tenho esse talento, né, de comunicar, tanto, né, na minha experiência profissional, né, como na igreja, né, era líder de jovens. Na verdade, comecei como líder de criança, então desde pequenininha comunicando. Então, algumas pessoas consideram esse meu talento nato, né? Mas eu acho que foi sendo desenvolvido no decorrer da vida, com as responsabilidades, né, que eu fui adquirindo. Eu gosto mesmo de falar, né? No caminho eu tive que aprender a ouvir as pessoas, né? Porque quando você gosta muito de falar, você tem dificuldade de ouvir, né? Mas foi desenvolvendo, né, com o tempo, e hoje eu considero que eu tenho essa força. A segunda que eu coloquei foi a liderança, né? E a produtividade. Também eu acredito que seja pela caminhada, né? Desde 12 anos como líder, né, de crianças, depois adolescentes, jovens. Hoje eu sou líder de mulheres, né, no âmbito espiritual na igreja. Então, assim, acaba que você vai desenvolvendo essa qualidade, né? E o terceiro que eu coloquei foi relacionamento interpessoal e empatia, né? As pessoas sempre falam que eu sou muito empática. Inclusive, gente, é bom muito ouvir as pessoas, né? Os elogios que elas nos trazem, porque geralmente esses elogios, né? Tanto aqui na força como na fraqueza, que vai ser os pontos a desenvolver, é bom a gente ouvir as pessoas para na hora de você preencher, é muito importante você lembrar, né? Eu lembrei muito disso na hora que eu estava preenchendo, né? Então, assim, e também por ser recursos humanos, acaba que eu tinha que ter um relacionamento interpessoal bom com todos os colaboradores, todos os setores. Então, é algo que está em mim. E a quarta que eu coloquei foi a confiabilidade e a responsabilidade. Então, todo lugar que eu vou, que eu percebo que as pessoas confiam em mim, né? Na minha igreja mesmo, eu não fazia parte ali da tesouraria, nem da parte financeira, mas alguns projetos que exigia descrição, a pastora ou o pastor, né, quando eles foram para os Estados Unidos, eles transferiam para minha conta, né? Eu ficava pensando, por que não coloca para o líder ou a líder, né? E eles pedem para mim que não quer ser identificado. E teve outras pessoas também, né, que chegaram com oferta para mim levar para a pessoa e eu pego, dou, faço lá o Pix e dou o print. Sou esse elo, né? Na escolinha também do meu bebê, né? Eu vejo, teve uma votação de pessoas para se candidatar lá para ser fiscal das verbas que chega na escola, né, lá na escolinha dele. E aí eu ganhei poucos votos, eu não ganhei muito, eu acho que eu fui a terceira, se não me engano, porque o pessoal assim não me conhece muito, as outras mães, mas depois, né, tinha um peso maior a nota do colégio, né, aí eles, sim, eu já me conhecia, e aí eu tive a oportunidade de assinar, inclusive foi hoje, né, ela até falando, não, assim, a gente viu, você é mais confiável, né, então você vai assinar junto com a diretora, com a coordenadora, né, e com a vice-diretora também. Então, assim, é algo que eu vejo, assim, que faz a diferença, né? Então, assim, essa confiabilidade, esse senso de responsabilidade, ser responsável, né? Não ser vítima. Eu acho que isso também faz parte das minhas forças. E a quinta foi a capacidade de resolver problemas. Como tem um perfil de liderança, provavelmente eu iria resolver problemas, né? Então, assim, quando coloca na minha mão, eu dou meu jeito. Se eu não souber, eu vou correr atrás de quem sabe. E a sexta, eu coloquei disciplina e comprometimento. Eu me considero uma pessoa disciplinada, né? Principalmente naquele projeto que eu falei para você que eu vou fazer, né? Quando eu falo, né? Eu posso até ter o lado procrastinador que todo mundo tem, mas se eu estiver junto, se eu tiver dado a minha palavra que eu ia fazer, principalmente um compromisso com a pessoa, às vezes eu falo mais comigo do que com as pessoas, né? Então, assim, eu tenho isso em mim, né? Que é disciplina, comprometimento. E outra coisa, o ponto 7 que eu não tinha visto, mas a inteligência artificial prestou atenção nisso, que é a minha autenticidade, né? Eu não gosto muito de copiar, né? Eu gosto de estudar, gosto de analisar, de observar, mas eu gosto muito mais de ter a minha essência. Até acho que eu falei para vocês a importância de não perder a nossa essência, não virar robô, né?
com a inteligência artificial, deixar só ela fazer e não estudar, não, né? Então eu não gosto de perder assim a minha verdade, meus valores, os meus princípios, né? Eu mais chat GPT direto bate de frente, né? Que ele fala que é uma coisa, eu falo, não, mas assim não, desse jeito eu não quero, né? Então, assim, às vezes mais ou menos é isso. Oitavo, conhecimento técnico e experiência. Então, na minha área, né, que é de formação, administração, recursos humanos, teologia, história das religiões, são conhecimentos, né, que eu adquiri, né, estudando, né, administração foi 5 anos, recursos humanos acho que foi 2, se não me engano. Então, assim, todas as outras formações, acho que teologia também foi 2, então, e tem experiência, né, na prática, né, na teologia na igreja, nos projetos que eu sou envolvida, né, então, assim, eu acho que isso também é um ponto forte. A nona foi capacidade de influenciar positivamente as pessoas. Isso aí também foi observado pela inteligência artificial e eu concordo realmente, né, que acabo quando eu estou num projeto, né, acabo que eu acabo influenciando outras pessoas. Eu lembro que eu fui participar de um projeto lá na igreja, né, na quinta-feira, e aí quando eu fui, elas me elegeram, né? Para ser como se fosse uma influencer, né? Falar, nossa, é tão bom quando você vem, as suas opiniões. Então, manda isso aqui para mim. Às vezes eu falo um livro, alguma coisa, ai, manda para mim as dicas, né? Então eu vejo muito isso. Isso aí é sinal de pessoa que tem influência, né? E a décima é aprendizado contínuo, né? Eu vejo que eu gosto de aprender, gente. Eu gosto de estudar. Hoje, inclusive, eu falei pro vô da minha cunhada quando eu cheguei aqui na chácara, ele falando, é fácil a prova de passar na tirar a carteira, né? Que ele já tá senhorzinho. Eu falei, olha, pra mim foi muito fácil, eu não errei nenhuma, porque eu gosto de estudar, gosto de aprender, gosto de estar envolvida. Então, isso pra mim também é uma força. E agora a gente vai para as fraquezas, né? A primeira que eu coloquei foi insegurança na exposição digital, né? Por estar iniciando, né? Agora eu tenho uma segurança muito grande à exposição digital. Para falar a verdade, eu gosto de ficar mais nos meus cantinhos. Gente, eu não gosto muito de aparecer, sabe? Mas eu vejo que a vida, né? E o rumo que as coisas estão andando, a gente precisa se digitalizar e se posicionar também. Ter uma voz, né? Eu lembro que o ano passado teve um problema aqui de greve aqui na, na escolinha na creche, né? Onde o Caleb estuda. E aí, gente, a gente não tinha voz, sabe? E aí eu fiquei pensando, né? Se fosse uma pessoa que tivesse uma voz, tivesse uma rede social, né, para falar, eles se escutariam mais, né? Então a gente precisou ir lá várias vezes, né? E aí, quando a gente teve ali um apoio de uma pessoa que é influente, que tem ali muitos seguidores, as coisas aconteceram. Então, eu vi que eu tenho essa insegurança que entra como fraqueza, mas é algo que eu tô trabalhando, sabe? É um ponto que está sendo desenvolvido. Outra coisa que é a resistência a parecer que tá ligada à primeira, né? Então, eu não gosto. Então, às vezes eu fico assim, sabe? Querendo procrastinar para deixar para lá, né? Mas, assim, eu vejo que é uma resistência, mas ela tá sendo trabalhada, né? Principalmente com pessoas que eu conheço. Gente, meu Deus amado, eu fiz o ano passado, né? Por conta que eu abri a empresa de. Ano passado, não, desde 2022. Que eu abri uma empresa de personalizados de canecas, né? E agenda, na verdade, muita coisa, gente, que eu comecei a vender lá nessa minha loja, né? E aí eu comecei a me posicionar e a gente acaba vendendo primeiramente para as pessoas que conhecem a gente. Então, eu fazia ali com todo carinho um post, né? Eu tirava uma foto, não tinha nenhum like. Ai, gente, meu Deus amado, eu ficava assim, gente, o povo valoriza. Mas assim, são todos pontos. Aí agora essa questão, eu falei assim, gente, quando eu decidi mudar a minha vida profissional, né, assim, que eu falei essa empresa, infelizmente, né, gente, que eu tentei abraçar o mundo e não deu certo, né, comecei a querer personalizar tudo que você pensar, né, até cartão do SUS eu tava personalizando. E o pior não é isso, né, o pior é fazer de graça para as pessoas que eu conheço. Não deu muito certo, né, gente. Enfim, e aí eu decidi, lá no Instagram novo que eu criei, a bloquear todas as pessoas que eu conheço. Não tem ninguém que eu conheço lá, né? E apesar que eu tenho pouquíssimos seguidores também. Mas
eu decidi fazer isso, sabe? Agora, só que lá no LinkedIn, que o pessoal já me conhece, eu tenho muita dificuldade, gente, muita dificuldade mesmo. Aqui no YouTube não, assim, não dá pra ver se conhece, se não conhece, né? Então não tem muita essa preocupação. Mas eu via que tinha muita resistência quanto isso, quanto a aparecer, né? Principalmente no LinkedIn, por ser mais profissional, tem muita gente lá que me conhece, principalmente todo mundo, né, que já trabalhou comigo, que estudou comigo, tem eu lá na minha, eu tenho lá na minha rede. Então a dificuldade é muito maior. Tô conseguindo destravar? Tô, mas tá em evolução. E o terceiro ponto que eu coloquei é a dificuldade em lidar com indiferença, que eu acho que tá ligado com isso, né? Eu preciso buscar inteligência emocional sobre a questão que, quando eu decidi bloquear mesmo as pessoas que eu conhecia, foi justamente por isso. Que eu falei assim, gente, as pessoas, cada um tem sua luta, né? Tem as suas batalhas a vencer. E aí eu quero que a pessoa fique parando para curtir, para comentar, né? Coitada, eu não sei o que ela tá passando, qual é o dia dela, então eu não preciso, isso aí não tá no meu controle, né? Eu preciso focar no que tá no meu controle, né? Então eu preciso trabalhar isso em mim. Eu percebi que eu tinha que trabalhar essa inteligência emocional em mim, primeiramente, para depois abrir esse perfil, né? E eu tô continuando lá, firme e forte. Quarto ponto. Falta de constância e tendência à procrastinação, né? Então, assim, começa ali aquela motivação, tudo, quando é fé, já, né, começa a deixar para lá e para cá. Então, eu vejo, ou começa assim, agora eu faço, né? Agora eu faço e não faz, né? Então, assim, é uma coisa que eu preciso, é uma luta diária, eu preciso estar ali todo dia, conversando comigo mesmo, né? Falando o que que eu tenho controle, o que que eu tenho controle. Eu tenho controle sobre os meus pensamentos e as minhas ações. Então, o que que eu posso fazer? Eu tenho que pensar assim, né? O quinto ponto foi excesso de ideias e compromissos, né? E a falta de foco, porque eu acho que os três estão ligados, porque essa questão de abraçar o mundo. Eu acredito que eu fali a minha primeira empresa, já personalizados, que eu abri o CNPJ e fechei ele, foi justamente por isso, por querer abraçar o mundo. Deu focar só em canecas? Não, eu queria personalizar Deus e ai, gente, misericórdia. E aí não deu certo, entendeu? Então eu vejo hoje, eu aprendi muito com aquele livro A Única Coisa, né? Que ele fala sobre a gente dividir o nosso tempo, o nosso dia em blocos, né? Ter ali aquela primeira meia hora, uma hora, tanto você puder, dentro da sua realidade, para planejar as suas atividades do dia. Se você conseguir fazer um dia anterior para só revisar cedo, muito melhor, vai ser menos energia que o seu cérebro vai gastar. Mas se você aí o que eu coloquei? Um hábito que eu já tenho, que é a oração, né? Eu gosto de falar com Deus pela manhã. Então eu já incluí para fazer essa oração conversando com Deus, essa revisão dos meus planos, conversando com Deus, pedindo a ajuda dele, a sabedoria dele, o discernimento dele. Igual hoje a tarefa era gravar vídeos, né? Então, meu foco total do trabalho é no vídeo, né? E aí lá no livro fala sobre o bloco do foco total, né? E depois o bloco do descanso, né? É importante você tirar uma, né, ou 2 horas para descansar durante o dia, ou às vezes você quer, né, tocar ali tudo naquele dia direto e tirar na semana um dia ou dois para descansar o final de semana, né? Então é muito importante isso. Eu aprendi muito isso lá e tô tentando colocar em prática, né? Sexto, falta de organização. Gente, engraçado, né? Organização para mim, muitas pessoas acham que eu sou nata na organização, mas para mim, depois que veio a maternidade, né? Agora eu tô gestante, para quem não sabe, meu Deus, tô com 6 meses. Eu vi que a minha organização começou a deixar a desejar, sabe? Eu tive muita briga com meu esposo quando a gente casou sobre isso, né? Ele era uma forma diferente, criação diferente, uma forma de organizar diferente, né? De ter tudo à vista para não perder nada, e eu já queria deixar tudo em caixinhas, tudo coisa. Quando a gente casou foi assim. E aí, quando nasceu meu primeiro filho, gente, aí meu mundo entrou em colapso, porque aí eu abri a empresa, né? A Já Personalizados, eu acho que ela nasceu acho que se não me engano, é 22 de maio, e meu bebê nasceu 27 de julho, ou seja, a empresa nasceu antes de eu ganhar bebê. Então, aí meu mundo colapsou, e eu vejo que hoje é um ponto a desenvolver, né? A organização entra aqui, principalmente nas minhas coisas, sabe? Eu sempre tenho que estar não só organizando para mim, mas organizando para os outros, né? Que é o mais difícil. Sétimo, limitações financeiras no momento atual, né? E aqui, gente, quando eu coloquei essa, até a inteligência artificial falou para mim que
que a falta de dinheiro entraria mais como uma ameaça, né? De fechar aquele negócio, aquela ideia. Mas eu vejo também como algo interno, porque eu posso correr atrás, né? Tá ali no meu controle de fazer uma renda extra, de dar um jeito, né? Por isso que eu coloquei aqui e vai repetir depois lá nas ameaças, como uma ameaça assim de fechar o negócio, né? De não ter dinheiro e precisar fazer outra coisa, né? Nesse tempo que eu tô fazendo aqui, gravando vídeos, por exemplo. O oitavo ponto foi desenvolvimento do posicionamento digital, né? Sem perder a minha essência, meus valores e a minha autenticidade, porque acaba que quando você vai se posicionando, vai vir oportunidades, né? De dinheiro, de, né, parcerias. Então, assim, eu preciso me posicionar, fazer as coisas que eu preciso fazer, né? E aí, ao mesmo tempo, não perder essa essência, né? E nesse posicionamento, eu vejo que é um ponto a desenvolver, por quê? Eu não sei muito bem o ângulo certo que eu preciso gravar. Eu sei que eu falei para mim mesmo que eu vou fazer com o que eu tenho. Eu não vou ficar esperando o momento exato, a câmera perfeita. Às vezes, o início desse vídeo mesmo foi com o meu próprio celular. Agora eu tô no webcam do meu notebook, que é da Samsung. Então não tem nenhum da Apple. Gente, mas eu vou fazer com o que eu tenho. Meu microfone ainda é de fio, não é nem Bluetooth, né? Mas eu sei que eu posso conseguir um melhor, né? Então, assim, eu falei que eu ia começar com o que eu tenho, mas eu tenho que reconhecer que é uma fraqueza minha, né? Interna, né, que eu posso desenvolver para melhor, né? E o nono foi medo de não crescer, de fazer, produzir, perder tempo, de não monetizar. E eu acho que isso é humano, a gente sente medo mesmo, mas o importante é a gente dar um passo de cada vez, né? Às vezes vai ter que mudar, né? Uma coisa que você planejou para um momento vai ser em outro momento, né? Os planos de Deus, ele é diferente dos nossos, né? E os deles são bem melhores que o nosso. Às vezes a gente não entende naquele momento, mas lá na frente vai fazer muito sentido. E agora a gente vai para as oportunidades, né? Que são fatores externos, não estão no meu controle, né? O que tá no meu controle, gente, assim, só para dar um fechamento, é as minhas forças e as minhas fraquezas, né? São fatores internos, que é algo que vem de dentro. Agora, as oportunidades e ameaças que eu vou falar agora, né, usando aqui o meu exemplo, são coisas de fora, não são coisas que eu tenho controle, mas é muito importante a gente ter uma noção para a gente criar estratégias, tomar as melhores decisões, né? O primeiro aqui que eu coloquei foi crescimento do trabalho digital e home office. Eu vejo que a tendência do mercado cada vez mais está digitalizando, né? Então, principalmente trabalhar aqui com o YouTube, me dá essa possibilidade, né? De como mãe, é, gestante, esposa, né? Quero continuar a minha carreira, mesmo formando a minha família, né? Então, assim, eu vejo isso aqui como uma oportunidade de trabalho, como uma oportunidade, né? Crescer aqui no ambiente digital, tanto aqui no YouTube, como no LinkedIn, como no Instagram, é uma oportunidade de trabalhar de casa, né? E é isso, eu me posicionando dessa forma, inclusive lá na frente eu posso ajudar outras mães que estão na mesma situação. Segundo ponto, posicionamento profissional nas redes sociais. A partir do momento que você tem essa disponibilidade, hoje qualquer pessoa pode pegar o celular e se gravar, né? E já milhões de pessoas vão ver, né? Às vezes você fala assim, nossa, só alcançou 200 views. Gente, é 200 pessoas que viu o seu post, né? Então, assim, você tem essa oportunidade de gravar um vídeo de 200 pessoas que assistir, né? Então, é muito importante, 40, 50, tanto igual a gente tá iniciando agora, é pouca, mas já é importante, você tá ali se posicionando, né? E o terceiro ponto que eu coloquei foi desenvolvimento de novas competências. Então, eu vejo a oportunidade de desenvolver, né? Fazer formar em psicologia, eu posso dar um curso ali de fazer um curso e depois dar um curso sobre inteligência emocional, é, várias possibilidades que pode abrir aqui para mim, né? O quarto eu coloquei projeto pessoal, né, de desenvolvimento humano, que é esse aqui que eu tô no canal YouTube. Eu vejo isso aqui como uma oportunidade tanto para alcançar pessoas, como conseguir clientes, monetizar esse canal. Então, assim, tem várias, né? Tanto voltado para autoridade, né, como para renda também. O quinto ponto é produção de conteúdo em materiais próprios.
que acontece? Enquanto eu tô fazendo esses vídeos aqui para vocês, né? Eu também tô criando artigos, né? Ferramentas, tô juntando ali tudo. Porque se eu precisar, né, surgir uma oportunidade para me dar um curso, eu tô com os slides pronto. Eu tô com um artigo lá no meu blog pronto. Inclusive, eu vou disponibilizar o link do meu blog para você, né? Se você quiser baixar essa ferramenta para imprimir, ter impresso, você vai poder fazer isso. Então, assim, eu tô ali produzindo esses materiais próprios, né, das minhas pesquisas, tendo a oportunidade de aprofundar nesse tema, né? Não ficar falando achismo, mas o que a ciência está trazendo por trás, quem já pesquisou, o que falou, né? O sétimo ponto, não, o sexto, né? Network e conexões profissionais. Então eu vejo aqui a oportunidade de me conectar com novas pessoas, né? Principalmente pessoas da minha área. Eu vi que na hora de responder as perguntas que eu coloquei no artigo, que eu tô deixando a desejar nessa parte aqui das conexões, né? Eu até sigo algumas pessoas que chegou lá, né? Mas eu preciso, uma que eu amo, né? Que é a Paula Boarin. Não sei se o nome dela pronuncia assim. A gente hoje tem acesso a essas pessoas, né? Pelas redes sociais. Nossa, muito bom. Então, assim, eu vejo essa oportunidade também, né? Sétimo, oportunidades locais em Anápolis e região, né? Fazer contato com pessoas, empresas, para me dar um curso de desenvolvimento pessoal, né? De recursos humanos, levar ali essas ferramentas para os funcionários preencher, né? Fazer uma pesquisa de clima organizacional. Então, tem várias, dar uma consultoria sobre esse tema. Então, assim, a gente nunca perde em obter conhecimento, principalmente praticar o conhecimento, né? Oitavo, palestras, treinamentos e mentorias, que é o que eu falei agora, que eu posso, né, dando, né, também, né, esses treinamentos. Nono, projeto de apoio a mulheres. Inclusive, teve essa ideia daqui do canal C de desenvolvimento pessoal, surgiu por conta disso. Uma amiga minha falou que tem um grupo de mulheres que sofreram violência, né? Tanto verbal como física. E ela me convidou. Ela perguntou assim, André, você não tem material pronto para levar ali, fazer um vídeo para essas mulheres? Tem uma participação no projeto, né? Que é uma delegada, ia participar. E até hoje a delegada não terminou o projeto que ela está fazendo lá com essas mulheres, né? Então não tive a oportunidade, mas eu falei assim, eu tenho que me preparar. E aí foi onde surgiu a ideia, né? Dessa minha amiga me procurando, né? Para ajudar ali no projeto de mulheres. Então, assim, é uma oportunidade também, né? O décimo que eu coloquei foi aprendizado e atualização contínua. Então, eu sempre vou ter a oportunidade de estar me desenvolvendo nessa área, fazer cursos, estudar, que é uma coisa que eu gosto, que eu coloquei lá como ponto forte para vocês, né? Mas aqui agora voltando para o lado externo, né? Que é algo que eu posso fazer para cada vez mais estar mais posicionada, porque até lá na frente agora, a gente vai ver as ameaças, tem muita concorrência. Né? O 11º que eu coloquei foi a autoridade baseada na própria transformação, né? Porque aqui eu estou documentando para vocês, igual eu estou mostrando as ferramentas, né, que eu desenhei no meu caderninho de desenvolvimento pessoal. Então, assim, não é só uma pessoa que está falando por falar, mas é uma pessoa que construiu junto, que está crescendo junto, que está deixando registrado tudo que tá utilizando, as ideias, as dificuldades. Então, assim, eu sou uma pessoa como todo mundo é. O ser humano normal. E por último, né, mas não menos importante, são as ameaças, né, que são fatores também externos, que não está no nosso controle, mas é muito importante a gente ter a noção para a gente, como é que eu falo, minimizar o impacto que isso pode causar, né, se caso essa coisa vir para cima da gente, querendo atrapalhar a gente alcançar ali o nosso objetivo, né? Então, a primeira que eu coloquei, que é uma repetição lá das fraquezas, que eu já vou falando para você, que é limitação financeira atual. E aqui é no sentido de ameaça, né? Por não ter dinheiro, eu ter que deixar de fazer, por exemplo, esse canal do YouTube para ter que trabalhar CLT, depois que eu ganhar meu bebê e deixar ele com alguém, entendeu? Vai ser algo que vai sair totalmente da minha rota, vai ameaçar aqui o meu projeto, né? Mas é uma ameaça. Eu preciso estar ciente disso, porque se eu não conseguir uma renda, né, eu vou precisar ter uma renda. Então eu vou ter que dar meus pulos.
ou fazer renda extra, né? Eu já tô fazendo, na verdade, né? Inclusive, estou fazendo até uma loja Shopee para uma amiga minha, uma empreendedora. Tô ajudando ela a digitalizar a criação de site. Então, assim, isso entra como renda extra, né? Para mim adquirir meus projetos, tanto pessoais, né? Como profissionais, né? Comprar uma melhor câmera, comprar um enxoval do Noah também, ajudar meu esposo, né? Então, assim, entra também aqui, né? Segundo, sobrecarga de papéis e responsabilidade. Então, assim, como eu falei para vocês, eu sou esposa, mãe, gestante de 6 meses, né? Tá chegando um parto por aí. Ai, ai, gente. Então é muita coisa, muita responsabilidade que pode querer me ameaçar parar, né? Terceiro, interrupções e falta de ambiente exclusivo para o trabalho. Porque eu moro numa chácara, não sei se eu já falei aqui em algum vídeo, mas aqui na chácara, esse terreno é do meu pai, né? É igual ele fala, é de vocês o terreno, só porque assim, a gente, cada um construiu sua casa, né? Eu tenho 4 irmãos, é só um que mora com meu pai ainda, que ele tem síndrome de Down. Então, e meus outros irmãos, cada um já casou, são casados, cada um tem sua casa e cada um construiu aqui na chácara. Então, o ambiente é familiar, né? E vocês sabem como é que é. Às vezes você tá aqui, ontem mesmo eu tava trabalhando, né? E gravando vídeos e minha mãe chegou, tadinha. Eu quis receber ela, né? Só que assim, igual eu expliquei pra ela à tarde. E à tarde aí eu fui lá pro meu escritório, que eu tenho aqui eu tô gravando na minha sala, mas eu tenho um escritório, né? Que ainda tá em construção, vamos se dizer, né? E aí eu fui pra lá pra gravar e ela foi, né? Na verdade, na hora que ela foi, eu já tava atendendo essa cliente, né? Que eu tava criando o site para ela da empresa dela, fazendo a loja Shopee. E eu falei, mãe, eu tô trabalhando. E justamente eu vim pra cá, porque às vezes eu fico lá em casa, né, e vocês entendem errado. Então, assim, tem muitas interrupções, né? E então eu preciso muito tomar cuidado com isso. É uma ameaça para mim. Quarto, maternidade e período pós-parto. Não é fácil, gente, né? É muito bom ser mãe, mas ameaça a sua vida profissional mesmo, porque você vai te exigir, né? Tanto fisicamente, né? Suga muito, né? Igual você tá gerando bebê, né? Então, assim, às vezes mesmo nos primeiros meses, eu tive muita dificuldade, né? Eu vomitei muito dessa gestação, não igual da do Caleb, mas essa aqui eu passei muito mal. Então, quando ganhar o bebê, eu fazer o pós-parto, vou ter que amamentar, então vou ter que parar ali por 1 ou 2 meses, não sei como vai ser, vamos ver na prática, mas aí eu vou ter que ter essa sabedoria de conversar com meu esposo pra gente alinhar um horário pra ele ficar, né, com o bebê quando ele estiver dormindo, pra mim ir lá rapidão e gravar. E agora, aí nesse momento eu vou ter que gravar no escritório mesmo, não tem como eu fugir, né? E a quinta que eu coloquei é a alta concorrência no mercado digital. Desculpa, a alta concorrência no mercado digital. Porque as pessoas, os meus concorrentes, o que é que eu percebo? Eu até sigo eles, né? Eles têm tesão de aparecer, eles estão ali o tempo todo. Tem uns que nem precisa, já é aposentado, né? Já, tipo assim, já tem ali sua renda que cai todo mês, nem precisa. Mas eles amam aparecer, porque eles têm uma missão por trás, eles têm um propósito por trás, que não envolve só dinheiro, né? Então, assim, eles amam aparecer. E às vezes eu tenho essa resistência de aparecer. Então, eu vejo que a concorrência é muito alta. Sexto, crescimento mais lento do que o esperado, né? Onde foi que gerou os medos, que entrou lá na minha fraqueza, né? Então, às vezes, não crescer, que não depende. O que depende de mim é meus pensamentos e minhas ações, criar vídeo. Mas crescimento é algo que não está no meu controle. Então, é uma ameaça de que, né? Pensar, não estou crescendo, eu vou desistir. Então, entra como ameaça. Sétimo, mudança nas plataformas digitais, né? Então, assim, se aumentar a quantidade. Ah, só vai ser monetizada se ter, igual hoje, acho que é 4 mil inscritos, se não me engano. E aí eu tô ali na caminhada com 5, 6 inscritos. Aí vai assim, meu Deus, agora aumentou para 5, 10, entendeu? Ficar aumentando. Ou vai poder mandar um vídeo mais longo só se tiver não sei quantos seguidores. Lá no Instagram, a live, né? Parece que tem que ter 1.000 inscritos. Então, assim, pode acontecer mudanças, né, na plataforma, mas é igual eu falo para vocês, foca no que a gente controla. Isso aqui é só para a gente ter noção, para a gente minimizar o impacto, né? Coisas que podem surgir no caminho, né? Mas que você tem que estar ciente. E oitavo, crises econômicas e instabilidade financeira. Eu acho que isso aí vai prejudicar todo mundo, né? E sempre a gente, principalmente no Brasil, infelizmente, né, a situação não é boa, né, financeiramente falando,
Mas o bom é, por mais que você ganhe pouco, é igual eu falo com meu esposo, a gente tem que ter o hábito ali de gastar menos do que a gente ganha, né? Tentar, não consigo, hoje eu não consigo guardar ali meus R$ 500 por mês, mas eu consigo guardar 50, consigo guardar 10. Então, o importante é não perder o hábito de guardar dinheiro, sabe? Ter ali a sua reserva de oportunidades, outros falam reserva de emergência, para quando vir os momentos ruins você ter, né? Isso é princípio bíblico, né? Acho que é José, né? É José mesmo. Do Egito, ele fazia a lei da quinta parte, né? E a nação do Egito foi a nação mais rica que teve, justamente por conta disso, né? De guardar os 20%, né? Do que ganha. Então, aqui entra a sabedoria pra gente, uma sabedoria milenar, né? Pra gente evitar isso aqui. Nono, excesso de demandas externas, né? Então acaba que, como eu estou prestando, como eu não tenho renda, então eu presto serviço, né, para fazer renda extra, né? Presto serviço para outras pessoas. Então acaba que eu viro a agenda de outras pessoas. Então tem que tomar muito cuidado. Esses dias mesmo eu tô com essa cliente, né, mentorada, empreendedora, vamos dizer assim, do e-commerce, né, para se digitalizar. E eu vejo isso, né? Então você tem que tomar muito cuidado, porque se tiver muita demanda, né? Principalmente também na questão de fazer currículo, LinkedIn, e orientação profissional, se eu comprometer muito meu tempo com essas atividades para ganhar o dinheiro, eu não vou conseguir produzir para cá, pro YouTube, né? Um exemplo. E o 10º é desgaste mental e emocional, né? Por ter tantas demandas, tanta coisa, pode acontecer de, né, ficar instável, né? Emocional, mental. Então, isso também entra como ameaça para querer ali parar aquele projeto, né? Esse projeto aqui do YouTube, né? Como exemplo. E é isso, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu abri meu coração para vocês mesmos, né, das coisas que eu fiz no meu caderninho, né, de desenvolvimento pessoal. Inclusive, eu recomendo você ter um também, né? Às vezes é muito bom você escrever. Na verdade, é uma terapia, gente. Isso aqui foi para mim foi uma terapia. Muito bom mesmo de você estar fazendo, colocando em prática essa ferramenta. Super recomendo, né? E se você gostou do vídeo, se você me assistiu até aqui, né? Eu quero dizer muito obrigada, né, por ter me ouvido até aqui. Né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, né? Deixa seu like para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso, né? Que estão ali perdidas, né? Gente, essa ferramenta ela é muito importante, né? Principalmente para quem vai fazer uma entrevista de emprego, quando chega lá, e a pessoa, o entrevistador pergunta quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. A pessoa que já sabe, ela sai muito mais na frente. Ela sabe o que dizer, o que falar lá vai ser muito importante, né? Então, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.